Boa noite. O nosso grupo vai falar sobre a linguística e a psicolinguística, que é uma sub-área da linguística. É composto pelo Reginaldo, César, nosso amigo Ademilton, que não se encontra hoje por motivo de doença, e por mim, Isabel. Pode passar. Eu vou falar sobre a linguística. A linguística, como ciência, tem por objeto de estudo a língua, ocupa-se em aclarar como as diferentes línguas se estruturam. A linguística ela estuda a estrutura, que seria como se forma, sua origem, sua decomposição. E a função, que seria qual o papel como elemento comum em uma coletividade de linguagem humana. Como a linguagem é uma abstração, a linguística busca o estudo científico dessa linguagem, determinando normas que possibilitem conhecimento no tempo e no espaço, quando o ser humano fala ou escreve ou produz algum gesto ou movimento. Ele produz sinais, que são chamados de signos. Tá? E a ciência se preocupa com a faculdade humana de produzir esses signos, orais, escritos e de comunicação. Também leva em conta a principal possibilidade do indivíduo de pesquisar novos conhecimentos. A linguística, ela estabeleceu-se no início do século XIX, desculpa, teve um erro aqui no nosso slide, a partir dos estudos de Ferdinand Saussure. Tá? Entre os anos de 1907 e 1910, Saussure ministrou três cursos sobre linguística. Nesses cursos tiveram presentes 2 alunos dele, no qual 3 anos após a morte deles, eles escreveram um livro que seria chamado de Curso de Linguística, dando assim início à linguística, né? Que servia como sustentáculo para o desenvolvimento da linguística moderna. Como sub-área do nosso seminário seria a psicolinguística. A psicolinguística é uma sub-área linguística que compreende as relações entre linguagem e pensamentos humanos. É o estudo de conexões entre a linguagem e a mente. Seu aparecimento foi promovido pela insistência com que o linguista Noam Chomsky defendeu na época, né, que a linguística precisava ser encarada como parte da psicolinguística cognitiva, além de outros fatores, com interesse crescente na linguística em questão na época da questão da linguagem. Né? A psicolinguística ela analisa qualquer processo que diz respeito à comunicação humana, mediante o uso da linguagem, seja ela de forma oral, escrita, gestual, etc. Essa ciência também estuda os fatores que afetam a decodificação, ou seja, a estrutura psicológica que nos capacita a entender expressões, palavras, orações, textos. A comunicação humana pode ser considerada como contínua percepção, compreensão e produção. A riqueza da linguagem faz com que esse contínuo processo de várias maneiras, assim dependendo da modalidade visual ou auditiva do estímulo externo. As etapas sensoriais e a percepção serão também diferentes. Também existe variabilidade na produção da linguagem. Podemos falar, gesticular ou escrever. A psicolinguística ela dedica-se aos estudos de alguns assuntos. Entre eles estão os processos subjacentes à aquisição da língua materna, que seria como a linguagem dos bebês, o desenvolvimento da articulação da fala, o desenvolvimento da compreensão da fala. Seria também o processo cognitivo de aquisição de leitura e escrita pelas crianças, o processo de aquisição de segunda língua por crianças e adultos, problemáticas da linguagem de animais, sua comparação com linguagens humanas, dentre outras mais. Nós fizemos algumas pesquisas na área da psicolinguística. Uma seria apresentada pelo nosso companheiro Ademilton, que não se encontra, que ela foi feita no desenvolvimento semântico, compreensão de história de crianças de 5 a 6 anos. Essa pesquisa envolveu crianças de 5 a 6 anos de idade de nível socioeconômico baixo. Foi feito num colégio, no Rio Grande do Sul. Na verdade, ele foi um trabalho feito para uma pesquisa de doutorado. O objetivo dessa pesquisa foi buscar um perfil do desenvolvimento semântico e conceituação da compreensão de histórias, que no caso seriam histórias infantis que foram feitas com crianças, não só em termos de leitura, porque nessa época as crianças aí nessa fase que eles estão, eles não têm
muitos ainda não conseguem ler, né, sozinho. Então a pesquisa foi feita em cima de um professor lendo para eles a história, eles como ouvintes. Ela foi feita também com alguns brinquedos de palavras, para que eles entendessem a maneira que eles entendiam. Se falava de paisagem, por exemplo, a história infantil que foi lida, eles tinham que associar o que estava escrito, o que foi lido para eles, com os objetos que eles tinham para a formação da pesquisa, né, que foi feito para eles. Daí o que foi concluído nessa pesquisa que é preciso vários fatores para poder conhecer melhor o indivíduo. Olhar além dos testes padronizados e de critérios rígidos, estes são de grande importância, mas abrangem em sua totalidade processos tão complexos como o desenvolvimento semântico e a compreensão das crianças. Ou seja, ele não teve assim, como eu poderia explicar, ao final da pesquisa, ela não teve assim, como dizer, foi... A segunda pesquisa, por exemplo, ela tem um resultado X, que 50% foi tanto, 60% foi tanto, foi aberto. E vocês não conseguiram chegar a uma conclusão exata como estava sendo o aprendizado das crianças indo para a pré-escola, na verdade. Bom, aqui a gente está apresentando um artigo, uma pesquisa científica que foi feita numa escola pública de Porto Alegre, tá? É da Vera Regina Silva da Silva, é autora desse trabalho, é um trabalho para pós-graduação em letras, aqui da Faculdade de Letras do Rio Grande do Sul. Tá? É um estudo com crianças da terceira série do ensino fundamental sobre compreensão de histórias infantis. Foram feitas com 15 crianças. Procedimentos de leitura e nível de satisfação. Esse estudo buscou não só descrever os fenômenos linguísticos, conforme a metodologia psicolinguística, visou também discuti-lo. O objetivo geral desta pesquisa é analisar a compreensão e leitura de histórias infantis, os procedimentos de leitura utilizados e o nível de satisfação da leitura. Então, esse trabalho, na realidade, foi feito com essas 15 crianças de escola pública. Qual foi a intenção do trabalho? Como diz, ter uma média de compreensão dessas crianças, né, da terceira série, referente aos textos de literatura infantil que são aplicados em sala de aula. Sabe que na idade da infância, né, das crianças, é quando eles estão formando tanto a codificação das letras de linguagem. Ler significa abrir horizontes, dar vazão à ideia de liberdade de pensamento, no sentido de que ao ler as pessoas imaginam o objeto da leitura. Então, durante esse processo de aprendizagem, a criança, quando começa a ler, a praticar a leitura, ela começa já também a imaginar o objeto que ela está lendo e assimilar codificando as letras. Próximo. Quais foram os procedimentos utilizados? Foram 3, para ver a satisfação da pesquisa. Então, foi feito com um grupo, eles lendo sozinhos. A terceira procedimento foi, eles escutaram, no caso, o narrador ou o professor lendo uma história, depois eles leram também. E ouvir também... Peraí. Ouvir alguém contando a história. Ouvir alguém contando a história e depois lê-la sozinho. Próximo. Bom, então, durante todo esse processo, foi feito em uma semana, 7 dias, quase todos os resultados que chegaram. A compreensão da leitura das crianças ficou de 50% a 74,25% do score total. Compreenderam melhor em situações de leitura em que elas ouviram a história lida por outra pessoa e depois elas mesmas leram. Então, aqui você já tem uma média, né? Qual foi o método aplicado no caso para ser aplicado nas escolas hoje em dia? Eles assimilam melhor quando eles escutam a história por alguém lendo e depois eles lêem pela segunda vez. Próximo. Então, conclui-se que a teoria da literatura é pouco utilizada nas escolas quando os dados baseiam-se apenas em textos literários, onde a interpretação é mais complexa que a compreensão. Uma das maneiras de trabalhar é com histórias infantis, pois estão mais próximas da realidade das crianças, permitindo maior produtividade na compreensão.
nessa pesquisa também, eles analisaram, foi visto que as crianças elas gostam muito de ler os livros, mas elas gostam também de voltar atrás das histórias, porque com a visão das figuras elas começam a juntar as peças, né, do que estão lendo, então elas vão para frente e retornam o livro atrás para ler. E com isso muitas pessoas muitos professores não têm paciência de falar para eles, né, não, tem que ir na sequência lendo. Então, muitas das crianças, a dificuldade delas é essa, que eles assimilam muito a imagem com que eles estão lendo. Então, eles geralmente retornam atrás para eles conseguirem entender. César? Tá, então, com esse apanhado de informações, nós podemos citar, né, que a psicolinguística ela é um ramo da linguística que tem como um dos seus objetos, né, o estudo da criança também e dessa aquisição da linguagem e todo esse processo que ela tem da questão maternal, da questão de observância, para que, já a palavra diz, né, para ela poder adquirir essa experiência formadora. Existe também outros estudos ligados a psicolinguísticas. Gostaria de citar um deles, que também é a questão da relação entre pensamento e linguagem, que também faz parte desse processo, onde a criança observa para poder aprender, e também a questão de fatores inatos, maturacionais e de experiências. E o processo de sinais linguísticos também não deixa também de ser algo de suma importância nesse processo aquisicional da criança no papel da linguagem. Juntamente também com a questão da memória semântica, né, e o processamento textual. Creio que esse é um apanhado de informações que nos traz um entendimento razoável da questão da psicolinguística, como subárea também da linguística, né, entre vários aspectos também que ela dispõe aí no seu entender. Obrigado.